Vamos juntos, eu quero arrancar com você nesta manhã com a palavra de Deus no capítulo 1 da primeira carta de João, capítulo 1, e nós vamos ler do 1 ao 3, é como a base que nós temos para o nosso estudo da palavra de Deus hoje. Nós estamos chamando esse estudo de o filho que serve, o filho que serve, e vocês já vão entender por quê. A palavra de Deus, então, diz assim, ó: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vamos ler bem devagar para nós entendermos o contexto. Então está dizendo, ó: o seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. O que está dizendo a palavra? Está dizendo que nós somos filhos de Deus e o mundo não nos entende. E a própria palavra dá a razão para a qual o mundo não nos entende. O mundo não nos entende porque eles não são. Não está claro aí para você isto? Nós somos filhos de Deus, de fato o somos, e por isso que o mundo não nos conhece, por isso que nós não identificamos com o mundo, por isso que o mundo não se identifica com nós. E nós queremos falar hoje exatamente sobre identificação, sobre identidade. Aí a palavra de Deus vai continuar dizendo: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo como Cristo é puro. Quantos tem essa esperança em Cristo? Quantos temos esta esperança em Cristo? A esperança de que nós estaremos com Ele e o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Você e eu veremos ao Senhor como Ele é. E eu tenho então essa esperança. Agora, a Bíblia está dizendo que se eu tenho esta esperança, olha como está terminando. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Feche os teus olhos e peça a Deus que fale com você. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e te pedimos que a Tua palavra seja clara, que a Tua palavra fale conosco e que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando te perguntam qual é a sua religião, o que você responde? Vai lá, fala comigo, quero ouvir. Hã? Qual é a sua religião? Cristão. Parecer com Cristo. Qual é a sua religião? Vamos lá, vamos lá. O que mais fala? Quando fala a sua religião, o que você fala? Seguidor de Jesus Cristo, gostei. Seguidor de Jesus Cristo. Quando te perguntam qual é a sua religião, que religião que você fala? Às vezes você fala assim, assim quando eu estou no trabalho, às vezes, eu falo para as pessoas que não têm assim, conhecimento nenhum, né? Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum. E aí quando eu falo assim, não, eu sou pastor e tal, aí ele fala assim, mas como assim você é pastor? Né? Eles não têm o mínimo conhecimento, então você tem que explicar bem e tudo. Mas a minha questão é exatamente essa identificação que nós precisamos de ter, essa identificação que nós precisamos de ter. Eu sou crente, né? Eu sou cristão, sou seguidor de Cristo, eu vou à igreja, eu sou filho de crente. O que é, então, a nossa identificação? É muito comum no nosso meio, inclusive das igrejas, eu falava com um muçulmano, eu trabalhei para ele um tempo, e ele me questionou isto, né? Ele me perguntou assim, por que vocês, os cristãos, têm tantas igrejas diferentes umas das outras? Ele me perguntou isso, né? Eu falei assim, porque Deus é misericordioso demais para com a gente, entendeu? Mas como assim? Nós não temos, nós temos um lugar, nós vamos ali na mesquita e tal. Mas não é verdade, porque eles também têm muitas divisões dentro, né, do segmento. Então, é preciso que nós tenhamos uma identificação. E é disso que eu quero falar com você hoje, sobre identidade. Quando você vai ver
o termo identidade, você vai encontrar que é a qualidade do idêntico. Você tem o seu documento, o seu passaporte, você vai numa viagem, você precisa de apresentar algum documento, você tem que mostrar um documento que tem a sua foto, e essa foto tem que ser idêntica a você. Outro dia me aconteceu de apresentar uma foto da minha identidade brasileira que eu tirei quando eu tinha 18 anos. Não parecem comigo, já não pareço mais. Quando eu tinha 18 anos e agora, não pareço. Eu melhorei muito. Tem que ser idêntico. A identidade é a característica daquele que é idêntico. Fala de igualdade, de paridade absoluta. Fala do conjunto de características físicas, conjunto de características psicológicas essenciais para você como pessoa ou para um grupo. Se você trabalha em uma empresa, você prova que trabalha naquela empresa com um documento que diz que você trabalha ali. Então, se você é quem você é e você precisa, então, se você tem um problema, por exemplo, no trânsito, o policial vai chegar para você e ele vai pedir os documentos do carro e vai pedir a sua carteira de habilitação, e na carteira de habilitação tem que constar quem você é. Você não tem como dizer que você é uma pessoa e se identificar com outra, como outra, né? Porque isso é até crime. Então, para falar sobre identidade, e nós lemos então essa palavra maravilhosa de João, aonde ele fala da nossa maior identidade, que é sermos filhos de Deus. Esta é a nossa identificação. Somos filhos de Deus. Por que é tão importante falar sobre a identidade? Porque, na verdade, a gente está vivendo em um mundo completamente disfuncional em certos aspectos, completamente que quer trazer para dentro das nossas casas coisas para nos confundir, para confundir os nossos filhos, as nossas gerações, e quer trazer, então, essa confusão de maneira que o diabo nos ataca, porque uma vez que você é filho de Deus, mas se o diabo consegue colocar em você qualquer confusão com relação à tua identidade, ele já está ganhando. Ele já está ganhando o primeiro round. Ele já está ganhando. Então é importante nós falarmos isso, porque estamos vivendo dias tão difíceis e tão complexos que... Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que você se acostuma com aquilo que o mundo quer, você se acostuma com as ideias do mundo e o pecado parece ser indiferente para você. E se o pecado parece ser indiferente para você, escuta o que eu vou te dizer. Quanto mais você se acostuma com o pecado, mais fácil fica de pecar. Quanto mais você deixa o pecado dominar a sua vida, mais fácil você entra nessa corrente. Então eu quero dar para você razões que, primeiramente eu quero falar sobre isso, razões que levam o crente a perder a sua identidade. Já ficou claro então? Que segundo a palavra que nós lemos, que a nossa maior identidade é ser filhos de Deus. Diz comigo, eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. O mundo não conhece, mas essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Aí, você muitas vezes vai ter que explicar para o mundo quem é o teu Deus. Porque se você fala filho de Deus, eles estão acostumados com tantos deuses que eles não sabem o Deus que você serve. Então, quando é que nós podemos perder a nossa idade? Meu irmão, número 1, brincando de ser filho de Deus, você pode perder a sua identidade. Deus não nos chamou para uma brincadeira de sermos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo de um joguinho, play, não. Ser filho de Deus é algo muito sério. Número 2, quando você está duvidando de Deus, você está duvidando do teu próprio pai, então você duvida da sua identidade. Você não pode ter dúvida de que você é filho de quem você é filho, não pode ter dúvida. Você nasceu dessa pessoa, é seu pai, é sua mãe, e indiferente da relação que você tenha com ele, nada muda que é seu pai e sua mãe. Com Deus, também você não pode ter dúvida que você é filho de Deus. E número 3, muitas vezes na nossa atitude, nós desafiamos Deus. No Velho Testamento tem a história de 3 reis, nós não temos tempo para entrar nelas, mas tem a história de 3 reis que fizeram dessa maneira. Você pode ler em Daniel 3,15 a história, por exemplo, de Nabucodonosor, que foi um homem que teve essa situação nele. Nabucodonosor foi um homem que ele talvez tenha brincado
com Deus, e Deus o levou a uma situação de lástima, de pena, e fez com que ele se comportasse como um animal. Vocês conhecem a história? Conhecem a história? Quando vocês conhecem a história, vocês me ajudam a pregar, tá vendo? Né? Então, isso aconteceu com Nabucodonosor. Você pode ler essa história em Daniel 3, aí, versículo 15, você vai ver isso. Número 2, alguém que duvidou de Deus foi o rei Senaqueribe. Essa história está em 2 de Reis, capítulo 18, você vai ver a história do rei Senaqueribe, que ele teve então essa atitude de duvidar do Deus de Israel. Nabucodonosor, ele não somente duvidou, como ele brincou com Deus, e Deus o levou numa situação de perder o seu reino. Senaqueribe também. Senaqueribe, ele também teve essa atitude de duvidar do Deus de Israel, e Deus deu uma vitória tão grande para o seu povo, que depois os próprios filhos dele o mataram. E a outra história, e essa sim, eu quero que você venha comigo na Bíblia, é quando as pessoas podem desafiar Deus. E aqui entra muita coisa. Eu quero ler com você agora esse texto, que é um pouquinho longo, mas é preciso que você preste atenção. Daniel 5, 22 ao 31. Daniel 5, 22 ao 31, essa é a história conhecida, você vai se identificar com ela, mas eu quero que você preste atenção, e a palavra de Deus diz assim: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isto. Aqui, o contexto é o seguinte, Daniel, ele foi chamado para interpretar a escritura na parede, e agora aqui então, se está falando Daniel para o rei Belsazar, e lembrando a Belsazar daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, o antecessor dele, e está dizendo: pelo contrário, tu te exaltaste acima do céu, do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, esta inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias de teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O contexto aqui é... Quem conhece essa história? Deixa eu ver. Quem conhece essa história? Vendo? O contexto aqui é que Belsazar, o rei, ele deu uma festa enorme, e nessa festa, ele começou como que a brincar, a duvidar, a fazer coisas indevidas com o nome de Deus, e ele mandou vir utensílios que Deus tinha mandado, e coisas importantes, coisas sagradas para Deus. E ele então tomou tudo isso, e eles estavam bebendo, estavam se prostituindo em uma festa desta maneira, e quando eles estavam ali naquele êxtase enorme, de repente, como se nós estivéssemos aqui agora neste salão, apareceu uma mão assim na parede e começou a escrever na parede. E esta mão escreveu exatamente isso que nós lemos aqui agora do versículo 26. Versículo 25 e 26 explica isto. Ele então, quando viu aquilo ali, ele não soube do que estava acontecendo, ficou desesperado. A Bíblia diz a história que ele então, o rei, ele mandou vir os sábios que ele tinha no reinado dele, para que pudessem interpretar e saber o que eram aquelas palavras. Ninguém pôde interpretar, até que alguém então, a esposa dele, se lembrou de Daniel. E falou com ele: olha, Daniel, no tempo do seu antecessor, que era o pai dele, ele interpretou, ele falou com Nabucodonosor tudo aquilo que Deus tinha revelado no sonho dele. Então, trouxeram Daniel, e Daniel foi. Não perca o ponto que nós estamos falando de identidade, como filhos de Deus. Trouxeram, então, Daniel, e Daniel, então, foi
prometido a Daniel posições, foi prometido a Daniel coisas, foi prometido a Daniel que ele seria vestido de manto, iam dar a ele corrente de ouro. Agora, nós estamos falando que nós não podemos nos identificar com o mundo. Daniel, então, quando ele ouviu tudo isso, ele falou para o rei: guarde os seus presentes para você, porque eu não os quero. Porém, eu vou te dar a interpretação. Guarde os teus presentes. Eu não me identifico com eles. Guarde os convites que vêm do mundo para você. Você não pode se identificar com eles. Fora da minha vida, fora da minha casa, toda a identificação com o mundo, eu não quero me identificar com o mundo. E Daniel, então, interpreta dessa maneira que eu li para vocês, dando a interpretação de cada palavra. Belsazar, irmãos, foi o último rei do Império Babilônico. Depois disso aqui, então, a própria Bíblia, como vocês leram, foi tomada pelo rei Dário, que era dos medos, dos persas, e então começa um novo reinado. Um novo reinado que, lembre-se que este anterior de Nabucodonosor tinha sido um dos maiores, ou o maior de toda a terra. Agora, a escritura na parede foi a seguinte: Mene, ou Mené, alguns falam, né? Tekel e Parsim, foram essas. E Mene, ou Mene, foi escrito duas vezes. Por que foi escrito duas vezes? Porque tinha um duplo sentido. Numerado e provado, ou seja, ele foi provado e foi reprovado. É isso que a mão estava escrevendo para Belsazar e todas aquelas pessoas. Vocês foram provados e já tem a sentença para você, você foi reprovado. Tekel significa estar em falta, ou seja, defeituoso. Ele foi reprovado porque foi encontrado em falta, foi colocado na balança e não deu o peso. E Tekel, e Pérez, perdão, né? Ou Parsim, Pérez ou Parsim, dependendo da versão, né? Porque Parsim é o plural de Pérez, então vem o significado que é uma divisão. Foi quando então Deus dividiu o reino, e por quê? Porque ele foi achado em falta e ele perdeu o seu reinado. Mas o que é que tudo isso tem a ver com identidade, né? O que é que isso tem a ver com identidade? Por que nós estamos falando, então, de identidade? Porque Deus, irmãos, ele sempre honrou Daniel. E por que Deus sempre honrou Daniel? Deus sempre honrou Daniel pelo fato de que Daniel nunca perdeu a identidade de filho de Deus que tinha. Ele nunca perdeu a identidade de filho de Deus. Mesmo com todos os convites que vieram a Daniel, Daniel sempre se comportou desta maneira. Ele sempre honrou a Deus e Deus sempre honrou Daniel. Toda a vida de Daniel, este grande homem de Deus, é pautada pela sua lealdade e pela sua fidelidade a Deus e pela sua coragem a Deus. Porque para não nos identificarmos com o mundo, a gente precisa ter coragem. Para você dizer não às propostas do mundo no seu trabalho, nos seus negócios, para você dizer ao mundo que você não atua desta maneira, você precisa ter coragem. Porque você pode perder um bom negócio, você pode perder dinheiro, você pode perder posições porque você é filho de Deus. E você pode perder posições porque você não se identifica com a proposta que estão te fazendo. Daniel era corajoso, e ele era muito corajoso. No capítulo 1, nós vemos uma tentativa do inimigo contra a identidade de Daniel. Capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes. Vejam bem isso comigo, igreja. Aqui está dizendo o nome desses homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Já como escravos em Babilônia, os babilônios deram a eles outros nomes. Vamos mudar o teu nome, vamos mudar a tua identidade. A gente muda o teu nome para você não se identificar mais com quem você tem de se identificar, porque se você não se identifica, é mais fácil para que nós possamos fazer uma lavagem cerebral em você.
Aí agora você vai ver, ó. Mudaram os nomes. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 8 você lê. Daniel resolveu. Falem comigo. Daniel resolveu. Eu poderia ficar 1 hora pregando para você só com essa palavra resolveu. Mas não vou fazer isso, fica tranquilo. Daniel resolveu. O que Daniel resolveu? Que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Ele resolveu não se contaminar. Então ele foi pedir a Aspenaz, o ajudante, que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Presta atenção nisso. Primeiro ele resolveu. Depois ele foi pedir ajuda a alguém que poderia ajudá-lo a manter a decisão dele. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você tomar uma decisão e você diz, não, a partir de hoje vai ser assim e assim. Quantos de vocês às vezes chegam para nós e dizem, pastor, a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel. E 3 meses depois, falha novamente. Por quê? Porque é preciso pedir ajuda quando você toma uma resolução. Porque nós precisamos de Deus para tudo. Quantas pessoas chegam e dizem para nós, isso já não vai acontecer mais na minha vida. E 2, 3 meses depois vem dizendo, aconteceu de novo. Porque quando você tomou a decisão, você pensou que só com a sua força você ia conseguir. Mas Daniel não foi assim. Ele foi pedir ajuda de quem poderia ajudar. E a palavra de Deus diz, a cumprir o que havia resolvido. Atenção aqui para você ver comigo, olha bem, resolveu. Na empresa onde você trabalha, você já resolveu lá quem você é? Já sabem lá quem você é na empresa? Na empresa onde você trabalha, na escola, adolescentes, jovens que me escutam, lá na sua escola, eles já sabem de quem você é filho. Você já resolveu que lá também você é filho? Ou você acha que você é só filho quando está aqui na igreja, quando todos nos identificamos? Você tem realmente a identidade de filho de Deus? Ou você não tem a identidade, ou você tem, mas não sabe que tem, ou você tem, mas você não quer muito ter. Porque se você tem e você quer ter, você precisa de se levantar e mostrar a sua identidade. Está aqui, ó, é idêntico a mim. É assim que Jesus fazia, é assim que eu faço. Veja o caso de Daniel. Veja o caso de Daniel. O nome dele era Daniel. Sabe qual é o significado disto? Deus é meu juiz. Sabia, Daniel? Que esse é o significado do seu nome? Deus é meu juiz. Esse é o significado. Enquanto que o nome que queriam colocar nele é Príncipe de Bel, ou seja, Príncipe de Baal. Quiseram trocar o nome dele. Ou seja, Deus já não vai ser mais o teu Deus, Baal será o seu Deus. Mas ele não se identificou. Olha os amigos de Daniel, seus nomes. Ananias significa Deus de misericórdia. Mudaram o nome dele para Sadraque, que quer dizer amigo do rei. Não me identifico. Misael, que o nome dele é quem é como Deus. Mudaram para Mesaque, que significa quem é como Acu. E Acu era o Deus da lua. Ele disse, eu não me identifico. E Azarias, o significado do nome é Deus é meu socorro. E mudaram o nome de Azarias para Abednego, que quer dizer servo de Nego, que era um ídolo de Mercúrio. Veja bem como que o mundo quis confundir a mente e os corações destes jovens, porque eram 4 jovens. Mas eles nunca perderam a identidade e Deus os honrou. Daniel sempre honrou Deus, e Deus sempre honrou Daniel. Não temos tempo, mas você pode ler, por exemplo, no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 23. Você vai ler e vai saber que Deus honrou Daniel aí nessa situação. Quantos aqui têm orgulho do nome que tem? Deixa eu ver. Tem orgulho do seu nome? Você tem orgulho do nome que você carrega? Fala alguma coisa para você de quem que você é filho? Hã?
Por exemplo, deixa eu dar exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu converso com o Abner, eu sei quem é o pai dele. Eu converso com o Abner e sei que ele é filho do pastor Moisés, um homem de Deus, um homem que prega o evangelho. Então, Abner e Jéter carregam essa marca com eles. Está me ouvindo? E não pode pisar na bola com o pastor Moisés, tá? Carrega essa marca. Você tem orgulho disto? Essa é a sua identificação. Essa é a sua identificação. Eu sou filho de Deus. A sua identificação não é que você congrega na Trinity, não, meu irmão. A sua identificação é que você é um filho de Deus que congrega na Trinity. Então, agora veja bem, você tem orgulho disso? Porque tem muito filho que tem vergonha do pai. Tem pai que tem vergonha do filho. E ele não tem nenhum orgulho, então, de dizer, até esconde a sua identidade. Agora, nós precisamos de entender que quando nós temos, então, um nome que nós carregamos, um sobrenome que nós carregamos, nós vamos entender que de quem que nós somos filhos, nós vamos de honrar isto. Precisamos de honrar esse nome da família que está sobre nós. Se você tem orgulho, você honra isto. Agora, como que é honrar isto? Em Êxodo 20, versículo 7, você vai ler o seguinte, ó. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Eu estou lendo na NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Em outra versão diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Mas então o que é, pastor, exatamente tomar o nome de Deus em vão? Quero ouvir a igreja. O que é para você tomar o nome de Deus em vão? Fala comigo. O que é tomar o nome de Deus em vão? Gente, isso é um estudo bíblico, tá? Falar por falar? O que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente tomar o nome dele em vão. Na minha perspectiva, tomar o nome de Deus em vão é levar o nome dele, mas não agir honrando o nome que você carrega. As pessoas dizem que você é filho de Deus, mas eles veem outra coisa em você. Você diz que você é filho de Deus, mas você não se comporta tal e como. Então você está levando o nome de Deus com você, porém em vão, não serve para nada, porque ao contrário, você, em vez de acrescentar para o reino, você está envergonhando o reino. Você é conhecido como uma pessoa de Deus? Todos te chamam de pessoa de Deus? Lá no seu trabalho sabem que você é uma pessoa de Deus? Que você é crente, que você é irmão, ou que você é evangélico, não sei. Existem várias maneiras de identificação, mas a melhor dela é ser filho de Deus. Agora, se você leva este nome, igreja, mas você não é digno de ser conhecido como tal, ou seja, você leva o nome de Deus estampado na sua testa, mas somente na testa, não serve de nada. Alguém disse que é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Né? Pessoa que estampa eu sou filho de Deus, você pode escrever o que você quiser na sua camisa e mostrar. Né? Agora, o difícil é você ter peito para honrar esse Jesus aonde você tiver que honrá-lo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com você dessa dignidade que nós precisamos de ter, então. O que é dignidade, meu? Dignidade é a qualidade do digno. Então, se você tem realmente, e você honra o nome de Deus, se você é filho de Deus, você se comporta de uma maneira digna, ou pelo menos o mais digno que você possa se comportar, para que você, então, seja merecedor de ser chamado de digno. Por que, então, que eu sou ou não sou? Por que, então, que eu sou ou não sou mais ou menos digno, ou não sou digno, ou sou realmente digno?
A palavra de Deus vai dizer para você, eu não marquei para vocês colocarem aí, para ler rápido, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, que na lista dos descendentes de Adão, que quando Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Para a gente não entrar naquele outro tema lá não. Né? Para a gente não entrar naquele outro tema, que querem confundir a mente dos nossos filhos. Né? Nem vamos entrar, porque não temos tempo. Mas veja bem, Deus criou homem e mulher, ou seja, Deus criou a humanidade. Né? Agora, veja bem, Deus criou. Agora, o fato de sermos criados por Deus nos faz criaturas de Deus. E isto é preciso ficar claro para o mundo com o qual você se relaciona. Que ser criatura de Deus é bom, é muito bom. E que a Bíblia diz sobre isso em 1 Coríntios 5,17, quando diz que se alguém está em Cristo, completem por favor, as coisas velhas, e eis que tudo, que povo que conhece Bíblia, hein? Que coisa maravilhosa. Tudo se fez novo, criaturas. E tudo isso provém de Deus, né? A palavra de Deus vai continuar dizendo que nos reconciliou consigo mesmo e tal. Agora, vejam então essa beleza de texto que o apóstolo João, que é quem melhor explica essa identidade nossa, ou que nós precisamos hoje, para nós já irmos terminando com o nosso raciocínio. Você gostou de ouvir isso, né? Que nós já vamos terminando com o nosso raciocínio. Mas lembre que quando eu falo que já vamos terminando com o nosso raciocínio, ainda falta muito. Então veja lá, para já irmos terminando com o nosso raciocínio, veja esta beleza de João, capítulo 1, do 12 ao 13. Que aqui vem então, meu irmão, a diferença completa que o mundo precisa de entender. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, quantos creram? Aos que creram em seu nome, olha bem essa palavra, vai dizer assim, ó, deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito, em outra versão, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. O versículo 13 vai explicar melhor. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha a sua identidade. A sua identidade é que Deus criou você e a sua identidade é que você foi feito filho de Deus quando você recebeu a Cristo como Salvador da sua vida. Por quê? Porque Cristo veio para os seus não receberam, mas nós o recebemos e nos tornamos assim filhos de Deus. Aqui está então a nossa identificação. A nossa identificação que nos diferencia do mundo. Sabe? O fato de nós termos recebido o poder de sermos feitos filhos de Deus é o que nos diferencia do mundo, porque o mundo não tem este poder. O mundo não é filho de Deus, por isso não fique julgando as pessoas que não acreditam em Deus, que ele é ateu e tudo. Outro dia eu estava trabalhando e um amigo meu falou, rapaz, esse cara aí é ateu. Esse cara aí é ateu, esse cara não crê em Deus, não. Aí eu falei, não, mas é com ele que eu quero conversar, então. Né? É com ele que eu quero conversar. É com ele que eu quero conversar. Quem sabe eu tenho uma oportunidade aí de conversar com ele e explicar para ele sobre a minha fé. Sabe, o mundo não o conheceu. Por que eles não são filhos de Deus? Porque não conhecem. Porque não conhecem. Então temos algumas implicações sobre isto, né? Algumas implicações. Qual é então este fato? Olha, número 1, nós o recebemos, o mundo não. Número 2, nós fomos feitos filhos de Deus, o mundo não. Número 3, nós cremos no nome de Jesus, o mundo não. Número 4, nós nascemos do sangue. Não nascemos do sangue nem da vontade da carne, mas nós nascemos da vontade de Deus. Então, essas são as implicações. E é isto que o mundo não sabe e é isto que eles não entendem. Quando a gente chama o mundo de mundo, eu tenho esse problema, por exemplo, na minha família, porque eu venho de uma família cristã
né? A minha esposa vem de uma família católica, e a gente sempre tem um pouco assim esses debates, né, com os irmãos, porque eles acham que a gente acha que a gente é o certo em tudo, né? Mas, não, a única questão aqui é essa, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que nós somos feitos filhos de Deus. Agora, então, se eu sou filho, eu já sou digno do nome de Deus. Presta atenção que a gente vai encerrar. Se eu sou filho de Deus, eu sou digno do nome de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou digno do nome de Deus. Se eu sou filho do meu pai, eu sou digno do sobrenome do meu pai. Se o meu filho é meu filho, ele é digno do meu sobrenome. Isso carrega em mim a responsabilidade deste nome. Então, se eu sou filho de Deus, meu irmão, está sobre você. Está sobre você taxado isso. Você é filho de Deus. Agora, se eu sou filho de Deus e sou digno desse nome, e você está correto, porque o fato de você ser filho realmente dá esse direito para você, mas aqui exatamente é onde as linhas se cruzam. Aqui é exatamente onde as linhas se cruzam, ou seja, aqui se encontra o conceito de ser filho de Deus e de levar o nome de filho de Deus aonde quer que você vá. O conceito de ser filho de Deus está com você em tudo o que você faça. O conceito de ser filho de Deus está com você quando você recebe uma proposta onde você vai ganhar mais dinheiro com aquilo, mas você diz não, porque eu sou filho de Deus. Você diz não porque eu não me identifico. Ainda que eu tenha que ser jogado na cova dos leões, como Daniel foi, ele diz, eu propus no meu coração, eu decidi, eu resolvi a não me contaminar. Ainda que te ofereçam, ainda que te joguem na fornalha de fogo, e quando eu digo fornalha de fogo, ainda que no tempo bíblico, né, que passou com os amigos de Daniel, foi algo realmente literal, né? Quando a gente fala na fornalha de fogo, é quando Deus te coloca nessas situações aonde você tem que se levantar como filho de Deus, mas você teme. Mas você teme. E eu quero terminar com você com um texto muito especial. Talvez alguns de vocês já conhecem esse texto. Exatamente para esse cruze das linhas aí, exatamente para este momento onde as linhas se cruzam, onde você entende isso. Quantos estão entendendo que somos filhos de Deus? Olha, aí é que nós precisamos de entender, eu não sei se os nossos irmãos do louvor me podem ajudar, por favor. Eu quero que você não saia daqui hoje sem entender este conceito, tá bom? Ainda falta meia hora para terminar o culto, não se preocupe. Veja bem isto. Quando você sair lá fora hoje, você com esse entendimento de que você é filho de Deus, para que quando amanhã no seu trabalho, você ter que tomar decisões honrando o nome de Deus, você não tomará o nome do Senhor em vão. Porque você sabe que você é filho de Deus e que você está decidido a se comportar como filho de Deus, custe o que custar. Você se levanta como filho de Deus. Este é o filho que não envergonha o pai. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Envergonhou o pai ou não? Envergonhou o pai. Tem muito filho que envergonha o pai. Eu espero que você não seja um. Tá dura a palavra ou tá boa? Hã? Ah, pastor, tá muito duro isto. Eu não esperava vir aqui para escutar isso, não. Na verdade, eu queria hoje uma coisa mais leve, assim. Mas... Desculpa, mas se você veio ouvir a palavra de Deus não é o que você escolhe, é o que Deus quer falar com você. Aí, ó. Aqui, então, vem outra identificação. Só com essa outra identificação nós poderíamos começar outro estudo. Mas não vou começar. Mas só com essa poderíamos começar outro. Agora essa eu quero que você preste atenção. Malaquias 3, versículos 16 ao 18. E este sim é o último texto que nós lemos hoje. Podem acreditar que agora é verdade.
Malaquias 3, versículos 16 ao 18. Aqui vai falar então da outra identificação que eu gosto muito para nós, os filhos de Deus, que é sermos servos de Deus. Quantos gostam de ser servos de Deus? Quantos gostam de ser servos de Deus? Ser chamado servo, né? Aquele que vem para servir. Olha que identificação com Cristo, porque Cristo disse isso, né? Não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E servir não é uma coisa tão fácil assim, viu, meu irmão? Servir não é uma coisa tão fácil. Parece bonito e tudo, mas não é tão simples assim. Porque servir, você tem que estar disposto a fazer aquilo que te pedem para você fazer. Nem sempre aquilo que te pedem é o que você mais gosta de fazer. Agora, a palavra de Deus vai dizer assim, Malaquias 3, 16 ao 18. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Olha que coisa linda que vai dizer essa palavra, irmão. Diz assim, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial para você, que sabe de quem você é filho. Há um memorial para você, que entende que ele é seu pai. Há um memorial para você, e isso está lá escrito de alguma maneira. Está falando, um memorial é algo para ficar ali exposto, para que as pessoas venham e leiam. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Você! Deus está falando com você, que você é dele. Você é do Deus, você é do Senhor Jesus. Você é do Deus criador do céu e da terra. Você é do Deus que chama à existência aquilo que não existe, e pela palavra dele tem que existir. Tem que existir. Sabe? Não havia luz e recebe a palavra de Deus, haja luz. Tudo que não havia, pela palavra dele, existiu e há, e é esse Deus que está falando para você. Serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Você é filho de Deus, você para Deus, você é um tesouro particular. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que... O que está dizendo lá? Serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não servem a Deus. Eu estou falando para filhos que servem nesta manhã? Estou falando para filhos que servem nesta manhã. Vamos ficar de pé. Filhos que servem a Deus. Essa é a minha identificação. Eu sou um filho que serve. Essa é a minha identificação. Você pode ir a lugares, tá bom? Não importa o lugar que você vá. Desde onde que você está, eles saibam quem você é. Dá para entender? Ah, mas lá no meu trabalho são todos ímpios, não importa. Eles podem ser ímpios, mas eles sabem quem você é. Não importa onde você está. E aqui vivemos em uma cidade cosmopolita, completamente a mais do mundo, e você lidar com tudo isso. Você trabalha, você lidar com pessoas, o tempo todo. Não importa, importa que eles saibam quem você é. E você é o filho que serve. Vamos adorar a Deus e vamos orar antes de sair daqui.